Bem-vindos, tudo bom? Eu sou Adriano, professor de artes. Gente, hoje nós vamos aprender uma coisa bem interessante. Vamos falar sobre os 4 elementos da linguagem artística. Análise dos mais importantes elementos das 4 linguagens artísticas atuais. Vamos definir a dança, música e teatro plásticas, mostrando seus aspectos essenciais, trazendo seu detalhamento teórico e prático. Como curiosidade, nós temos aqui uma obra de Kandinsky, em 1911, O Último Anjo do Julgamento. Lembrando vocês que a arte abstrata surgiu em 1910, então essa obra foi bem recente, em 1911 já foi feita. Lembrando vocês que a arte abstrata é uma abreviação de uma coisa figurativa. Vamos em frente. A primeira coisa que nós temos que ter ideia é o que é arte. Sabe, gente, uma grande dificuldade que nós temos hoje é que o pessoal não sabe definir o que é arte. Essa definição que eu coloquei aqui, ela não está 100% certa, mas vamos colocar que ela está 97% certa. O que é arte? É expressão humana. Isso eu quero que vocês deixem bem claro na cabeça de vocês. É expressão humana. E ela pode ser representada por meio. O que é um meio? Meio é um veículo que você vai levar essa mensagem até um receptor. Que tipo de veículo? Ele pode ser plástico, sonoro, corporal. Plástico, tudo aquilo que a gente vê. Sonoro, por que eu não coloquei música? Porque um som, nem todo som é música. Então, um barulho significa alguma coisa. Digamos assim, você está em casa, você ouve teu pai conversando ali na cozinha. Você sabe que é teu pai, porque você reconhece a voz dele. Então, é um aspecto sonoro, não é uma música. E corporal, por quê? O nosso próprio corpo pode ser usado como instrumento de arte. Isso é bem importante e é chamado de suporte. A gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, lembrando, existe um emissor e existe o receptor. Do emissor e do receptor existe aqui um veículo. Esse veículo pode ser, então, sonoro, plástico ou corporal. Das 4 linguagens que nós temos das artes, a primeira é chamada de dança. Dança vem no francês e significa movimento. O que é dança? Vamos definir ela. A expressão feita a partir da movimentação do corpo não é superfície, gente, é suporte. Em união rítmica com estímulo sonoro, música ou sons. Lembrando vocês que a maioria das artes que a gente vai falar agora, elas tiveram um grande período da Idade Antiga até a Idade Média, ela tinha uma união meio religiosa cerimonial. Por exemplo, a dança, no Renascimento, ela ganha esse cunho expressivo que a gente conhece hoje. Através do quê? A primeira formatação de dança como expressão que foi o balé. Tanto é que a gente fala que quem quer seguir a questão da dança, é interessante ele fazer primeiramente o balé, que é o clássico, para poder aprender exatamente a parte mais técnica, para depois se libertar no seu estilo. Então nós temos a formatação através do clássico, que é o balé. A expressão feita da movimentação do corpo. No caso, é o seu suporte. O que é o suporte? O que eu vou classificar de suporte? Quando eu falo superfície, que está o termo ali, eu estou dizendo alguma coisa que é um 2D. O que é um 2D? Uma folha de papel, uma parede, alguma coisa plana. Quando eu falo de suporte, é alguma coisa 3D, que tem uma largura, uma altura e uma profundidade. No caso, eu sou um ser 3D. Então, eu estou em 3 dimensões, porque eu sou algo que dá para se pegar. Então, isso é conhecido como suporte. O próprio corpo se torna instrumento. E esse instrumento, ele atua a expressão no meio da dança. Então, nós vemos que existe daí uma união rítmica com a música e sons. Por quê? A dança sem a música, ela pode existir, mas ela não se complementa. A música vai dar exatamente aquela marcação que é necessário para que a dança se desenvolva. A gente vai ver agora. Elementos básicos da dança. Fiz uma palavrinha bem fácil, gente. Por quê? Se eu der uma palavra-chave para vocês, na hora que vocês forem fazer uma prova ou na hora que vocês tiverem que lembrar do termo, vai vir para vocês muito mais rápido. Então, a palavra é move-te, que tem muito a ver com dança. Move-te. Quais são os elementos da dança através da palavra move-te? Movimento corporal. Subjetivo através da translação, rotação e combinação. Ou seja, translação. Eu estou num local A e me desloco até o local B. Isso é uma translação, ou seja, eu me movimento. Quando eu falo rotação, é quando eu me giro no meu próprio eixo. Então, eu giro em torno de mim, como se fosse o próprio planeta. Isso é rotação. E nós temos a combinação, ou seja, eu tenho deslocamento com a rotação. Tudo isso combinado e eu tenho os movimentos básicos da dança. Outro elemento, espaço. Local onde se pode se movimentar. Também chamado de área de palco. Ou seja, é onde eu vou fazer a minha arte performática, onde eu vou mostrar os movimentos da dança. Essa área é chamada de espaço. Terceiro elemento, tempo.
Referência que constitui a ligação entre dança e música, lento, moderado, rápido. Por quê, gente? Normalmente, a música, ela tem um ritmo. E quando o coreógrafo ele vai passar uma coreografia de dança, ele vai pegar esse ritmo e vai passar para os seus alunos, dando os movimentos principais. Já viu quando o pessoal vai tocar alguma música, eles falam assim, ó, 1, 2, 3, 4, e começa a tocar música? Então, quer dizer, ele está dando a entender para os músicos que é um compasso, que é um espaço que é dividido da música, com 4 tempos. Então ele vai contar lá, o baterista lá atrás, ele vai estar contando assim, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. O baixista está lá, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E o cantor está pensando, eu tenho tempo 1, 2, 3, 4. Ele está cantando nesses tempos. A mesma coisa na dança. O coreógrafo ele vai falar assim para a sua turma, nós temos 8 tempos para fazer esse movimento. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estica o braço, levanta o braço, põe perna, gira, vira, 8, pum, acabou. 8 movimentos, 8 tempos. Então o movimento, o tempo vai ser essencial para que o movimento aconteça na dança. Então o tempo é exatamente a marcação do ritmo da dança, ok? Vamos em frente. Agora eu vou fazer um pequeno testezinho com vocês, um pequeno quiz. Qual desses elementos faz parte da linguagem da dança? Traço, texto, espaço, melodia? Dá uma pensadinha e já retornamos. Ok, gente? Responderam? Vamos ver a resposta? Espaço. Você lembra que eu falei? Local de dança é chamado de espaço, onde a pessoa pode se movimentar. Vamos em frente. Outra linguagem é música. Música é expressão feita a partir de sons, silêncio e ritmos, buscando a materialização de sentimentos no formato técnico pré-estabelecido. Lembrando vocês que a palavra música significa arte das musas. A mesma coisa que aconteceu lá com relação à dança. Existia todo uma comunicação cerimonial religiosa. E nós vimos que lá na Grécia principalmente, era muito forte esse cunho da questão dos deuses. E nós conhecemos a música como um movimento expressivo nessa linguagem que nós temos hoje, somente através da música erudita que foi no Renascimento, que nós temos os períodos do Renascimento, o Barroco, o Classicismo e o Romantismo. Aí sim a gente conhece a música dessa forma que a gente vê. Lembrando uma coisa, sons, ritmos e silêncios. Por que isso? Porque dentro da música, não sei se você sabe, mas é interessante, existe o som, existe o silêncio, que também é considerado música no momento que não tem som nenhum, e existe também o ritmo, que eu acabei de falar sobre dança, aquela marcação do tempo que está tendo durante toda a música, que nem um relógio, tic-tac, 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 ele vai andando. E busca a materialização dos sentimentos. Se vocês tiverem oportunidade, gente, uma coisa bem interessante, vejam a abertura de Guilherme Tell, que foi feita por Rossini. Essa abertura, você ouve essa música, você parece que está vendo uma tempestade vindo. Então você vê que essa expressão do sentimento é através de uma coisa muito subjetiva. Então você ouve o som do vento, ouve o som dos pingos, ouve o pessoal avisando que está vindo chuva. É bem interessante isso. Vamos em frente. E nós temos os elementos da música. Eu coloquei a palavra rima. Tem muito a ver com música. E nós vamos ter 3 elementos dentro dessa palavra. A primeira palavra, que é o ri, é marcação do tempo da música enfatizando o estilo musical. Já falei, não preciso repetir. É o tempo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pode ser uma música mais rápida e mais lenta. Nós temos a melodia. O que é melodia? Uma sucessão de sons que formam uma frase musical. O que é a frase musical? Quando eu estou conversando, você está me entendendo nesse momento. Se eu pegasse o instrumento e falasse essa mesma coisa que eu estou falando para vocês, o próprio instrumento estaria passando para vocês essa ideia que eu estou falando. Então, teria a tua interpretação com relação a essas notas musicais que eu estou passando para vocês. Dentro disso, nós usamos a duração.
Ou seja, o som, ele pode durar muito, pode durar pouco, pode durar um tempo, pode durar 2 tempos, 3 tempos, pode durar meio tempo. Nós temos a intensidade. Intensidade é a força do som. É a mesma coisa que volume. Mesma frequência, eu estou tocando um dó, pode ser um dó bem baixo ou um dó bem alto. Então eu posso ouvir lá daqui a uma quadra ou posso ouvir aqui do ladinho, bem do lado do piano, porque ele está bem fraquinho. E nós temos a altura. A altura é chamada de extensão tonal. O que é essa extensão? É quando eu toco um dó lá embaixo, dó bem baixo, e um dó lá em cima, dó bem alto. Então existe o agudo, tem o grave e o agudo. Ou seja, a extensão que uma nota começa lá no começo do piano e termina lá no final do piano. Então tem uma nota grave e uma aguda. Isso é chamado de altura. E nós temos o último elemento que é do HA, que é harmonia. Harmonia o que é? Vários sons combinados que ficam legais. Digamos assim, você está numa torcida organizada. Essa torcida organizada, todo mundo torcendo para um time e tem um cara que está torcendo para outro time. O que acontece? Esse cara não está certo. Então eu vou pegar esse cara, jogar na outra torcida e deixar só o pessoal falando o mesmo nome. Aí deu certo, aí existiu harmonia, ok? Mas dentro da harmonia, nós temos também a palavra timbre. Olha que interessante. Você lembra que eu falei daquela hora que eu ouço meu pai na cozinha e eu sei que ele está lá? Agora você tem aquele time de futebol, você ouve ali e você pensa, pô, minha mãe está lá no meio, estou ouvindo a voz dela. Timbre, ou seja, todos os sons da mesma altura, só que cada voz tem uma marca especial, é sua marca registrada. Então isso é timbre, é a voz de cada elemento. O violão tem som de violão, o piano tem som de piano, a guitarra tem som de guitarra. Então identificação do som na mesma altura, ok? Teatro. Teatro vem do grego teatron, que significa lugar para se ver, que está ligado exatamente ao objeto teatro, que é aquela grande plateia, o pessoal ficava em volta para poder ver a pessoa lá embaixo, para poder ter acústica. É a expressão feita a partir da interpretação de uma história, usando o corpo, o suporte, está certo, e os elementos à sua volta como veículo de exposição de uma narrativa para uma plateia. A mesma coisa, até a Grécia Antiga, que teve seu ápice, ainda tinha o cunho religioso. Lá no Renascimento, em destaque com William Shakespeare, é que nós temos o teatro como a gente conhece hoje, que é um teatro dramatizado. O homem deixou de falar somente com Deus, mas começou a falar com as pessoas a sua própria expressão. Então todo mundo começou a ter isso como linguagem como conhecemos hoje. Para me dar esse exemplo sobre suporte, sobre os elementos à sua volta, vou falar bem rapidinho daquele filme Conan. O filme Conan foi o seguinte, Arnold Schwarzenegger foi fazer o filme, só que ele era um cara muito grande. Como ele era um cara muito grande, não tinha os dublês no tamanho dele. O que ele foi obrigado a fazer? Primeiramente, ele entrou no personagem. Entrar no personagem significa que você faz um laboratório, você tem que pensar como personagem. Depois que ele pensou como personagem, ele pensou, pô, eu sou um órfão que estou ali sem pai nem mãe e vou fazer um trabalho escravo, vou me libertar. Esse era o pensamento dele. E ele tinha que fazer movimentos de espada. Como não tinha dublê, ele teve que ir lá aprender a lidar com espada. Então ele ficou fazendo curso sobre espada. Depois que ele fez curso com espada, associado a essa imersão no personagem, que ele tinha esse pensamento, ele conseguiu interpretar, ou seja, ele fez a interpretação usando o seu corpo e usou os elementos à sua volta para a narrativa. Ou seja, existe uma história que ele representou e usou todos os elementos à sua volta. Um dos elementos era a espada que ele teve que utilizar a todo momento. Entenderam, gente? É isso. É quando você entra no personagem e usa tudo à sua volta para poder contar uma história. Isso é teatro. E nós temos os elementos do teatro. Nós temos 3 elementos principais. E eu fiz uma frase. Ah tá, iludir a trama só censura. Por quê? Se eu faço a frase, fica mais fácil de vocês memorizarem os elementos. Os 3 principais. A, que é ator, atuar e falar no universo ficcional, pode ser fantástico, dubladores mímicos, usa a expressão pelos tons vocais, dicção, emoção, energia, corpo ou suporte, que nem eu falei para você. A pessoa ela vai representar. Agora pense o seguinte, quando você vê um filme que tem um dublador, aquele dublador é um ator, porque para você ser dublador você tem que ser ator. Quando você vê um mímico fazendo uma coisa sem texto, ele também é um ator, porque existe a representação. Nós temos o texto. O texto é chamado de obra dramática, é uma abordagem que tem é uma obra que tem a abordagem, o clímax e o resultado final. Você lembra que nós temos a introdução, desenvolvimento e a finalização de um texto? No teatro é dessa forma, abordagem, clímax e resultado, porque nós temos que ser levados ao assunto, entender o ápice do assunto e ter o resultado de todo esse assunto que foi exposto para nós como plateia. E existe um diálogo da linguagem dimensional. E quando essa obra é trazida do meio literário para o cinema e para o palco, ela é chamada de roteiro. Ou seja, a linguagem dimensional é quando eu escrevo a obra e coloco uma característica para o ator. Eu estou falando para o ator, nesse momento você está muito triste. Isso não está dentro do texto, mas uma descrição da ação que ele vai fazer. Isso é o dimensional.
E quando eu faço um filme, digamos Avatar, foi escrito Avatar ali, a história, e foi passado para o cinema. Quando eu passo para o cinema, eu faço um roteiro, porque eu vou ter que falar qual que é a angulação da câmera, o que, que eu vou falar naquele momento, qual que é o texto, qual que é a época. Eu tenho que dar um detalhamento muito maior. E a audição. O que é a audição? A audição é a plateia, todo mundo que está assistindo. É a troca de energia do ator. Ou seja, naquele momento, eu estou recebendo o feedback do pessoal. Eu estou vendo se minha atuação está tocando, estou vendo que a emoção está rolando ali dentro do teatro. Então, é o momento que o espectador e o ator, eles têm aquela troca. Ok? Agora, nós temos 6 elementos complementares. Iludir a trama só censura. Ilude iluminação. O que é iluminação? Fala bem rapidamente. A iluminação, ela faz a correção. Ela faz a ambientação, ela pode dar mais ênfase no cenário, mais ênfase na maquiagem do ator. Nós temos a direção. A direção, normalmente, é feita pela pessoa que tem mais experiência no teatro. É a pessoa que já foi ator, já foi cenógrafo, já foi iluminador, já foi maquiador, o cara que entende de tudo. E ele dirige todos esses elementos juntos para que tenha o resultado final para você que está assistindo o teatro. Essa função apareceu mais ou menos em 1900 em diante oficialmente, mas já existia antes, mas em 1900 foi reconhecido. E nós temos o traje. Por que traje? Figurino é o projeto, é a intenção de fazer alguma coisa, mas o traje é exatamente aquilo pronto, aquilo que eu vou vestir. Isso vai fazer com que eu entre no personagem e faça as características desse personagem, ok? Maquiagem, como eu já falei, a maquiagem ela tira as distorções da iluminação, ou seja, a iluminação está muito forte, a maquiagem ela dá uma pequena corrigida. E nós temos também os detalhamentos, cicatriz, envelhecimento, rejuvenescimento. Temos também a questão do som. O som é composto por músicas ou efeitos. Lembrando vocês que a voz do ator também faz parte do som. O sentimento está dentro da entonação dele, a forma que ele propaga o som dentro do teatro, dentro da forma que ele está conversando com o público. E nós temos a cenografia. O que é cenografia? É ambientação. Essa ambientação no teatro, aí existe a magia do teatro. Eu posso ter uma ambientação à noite, pode ser de dia, pode ser um deserto, pode ser o futuro, pode ser uma coisa abstrata, sem nada, pode ser uma coisa neutra, não tenho nada no palco, só o ator. Então, essa ambientação é chamada de cenografia. E lembrando vocês que esses 6 elementos complementares podem estar presentes na dança também, ok? E artes plásticas, que é um pouquinho mais fácil para a gente. É a expressão feita a partir de imagens que podem ser literais abstratas, tais representações ou materializações, trazem o sentimento do artista através de cores, traços e formas. A mesma coisa, tinha o cunho cerimonial religioso, só que tem uma pequena diferença. Lá em Roma e na Grécia, eles já tiveram a questão do belo. Então, nós já temos a mesma expressão artística de hoje, já tem lá atrás. E tanto, até eu gosto de comentar que a Grécia, por exemplo, quando o cara fazia uma escultura, ele pegava o nariz mais bonito, a boca mais bonita, o olho mais bonito e juntava numa escultura fictícia. Não era literalmente aquela pessoa, mas ele juntava aquilo, ele pegava a melhor característica da pessoa. Mas em Roma, eles pegavam a pessoa literal. Então eu sempre falo que a beleza está na Grécia e a grandeza está em Roma. Então aí existiu aquela coisa de trazer esse senso que nós temos estético. E nós temos a expressão literal abstrato. Por que literal abstrata? Literal é quando eu faço figurativo, abstrato quando eu faço alguma coisa que simboliza aquilo que eu estou olhando. E eu uso traços, cores e formas, que são os elementos principais das artes plásticas. Para vocês decorarem os 6 elementos das artes plásticas, eu fiz um joguinho de palavras bem facinho para vocês também. Um homem caminhou até a montanha amarela e achou um quadro na areia. Homem, ponto. Quando você vê uma pessoa lá de longe, você vê aquele pontinho. Então, um ponto é o ataque do lápis sobre uma superfície. Nós temos ali caminho. Caminho significa que ele saiu do ponto A ao ponto B. Quando você pega o A, ponto B, você faz uma linha, você tem um traço. Então é o traço. Traço é outro elemento das artes plásticas. Montanha. O que é montanha? Montanha é uma forma. Então você tem formas que podem ser racionais geométricas ou livres, que são as formas abstratas, qualquer forma. Então nós temos a forma. E nós temos uma amarela. Amarela é a cor. O que é a cor? A cor é quando a luz reflete no objeto e essa reflexão vem até nossos olhos. Nós temos a noção das cores. E elas são feitas por cores primárias e secundárias. Cores primárias é o vermelho, é o azul e o amarelo. E quais são as secundárias? É o verde, o laranja e o roxo. E essas cores misturadas elas vão produzir as terciárias, que é o resultado da junção das duas. E nós temos também, achou um quadro. O que é o quadro? Quadro é superfície. Você lembra que eu falei? Uma superfície é 2D, tem uma altura e uma largura. Essa superfície pode ser a própria tela. Então a gente vê que a superfície é um local que você faz a representação que ela tem um espaçamento infinito.
E nós temos areia. O que é areia? Areia é textura. Quando você pega uma coisa e você sente na tua mão, é aquela sensação tátil, textura, que pode ser uma representação visual. Ok, gente? Dica bem rapidinha. Quer montar facinho um círculo cromático? Cores primárias: amarelo, vermelho, azul. Faz um triângulo para cima. Cores secundárias: verde, laranja e roxo. Faz um triângulo para baixo. Mistura os dois, nos cantinhos se coloca o número 3. O que é o número 3? É a junção das duas cores. Ó, cor primária, amarelo, mais a cor secundária que o verde, eu vou ter uma cor terciária. O que é a cor terciária? É o verde misturado com o amarelo. Então, o verde amarelado. E assim, consequentemente. Tá aí a dica para vocês. Ok? Vamos fazer um exercício rapidinho? Quais são os 6 elementos das artes plásticas? Acabei de falar. Muito fácil. Responde e já voltamos. Beleza? A gente respondeu lá? Posta no Class a resposta lá para o teu professor dar uma olhadinha, ok? O que a gente aprendeu hoje, gente? Nós aprendemos que a expressão humana é representada por meio plástico, sonoro e corporal.
Muito fácil. E quais são os 4 elementos do Quarteto Fantástico da Arte? Nós temos a dança, nós temos a música, nós temos o teatro e as artes plásticas. Espero que todos tenham compreendido legal. Se tiver alguma dúvida, fala com o teu professor pelo mural e nos encontramos na próxima aula. Um abraço para vocês, tudo de bom. Até!